Não vou amassar muitos irmãos, deixar aqui uma saladinha fresca da palavra de Deus, porque ao final eu sou servo, eu sempre sirvo da mesa do Senhor. Eu sou o criado, eu sirvo-vos, não é? Não são vocês que me servem a mim, sou eu que vos sirvo a vós, porque Ele assim me manda. E eu sirvo-vos com a palavra deles, que é o alimento espiritual. Então é assim, queridos. Vamos falar sobre a estrela da manhã, como algumas Bíblias falam da estrela da alva em vossos corações. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, que nós possamos não apenas ouvir, mas possamos entender o seu significado, não apenas na língua do conhecimento do homem, mas na língua do Espírito. Possamos conhecer verdadeiramente o que está por detrás dessas palavras da linguagem humana. Possamos entender essas verdades, Pai, e aplicar em nossas vidas, a fim de podermos ver e provar que o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém. Tantas vezes, querido, nós pensamos nos tempos evangélicos, quando Jesus andou aqui na terra, os evangelhos, vemos um filme de Jesus e vemos aqueles discípulos andar com o Senhor, e muitas vezes nós pensamos assim, uau, estes homens realmente eram tão santos, que tinham uma ordem em cima da cabeça, não é? Eu não fazia nada de errado, eles eram irrepreensíveis, santos, não é? E eles não tinham que enfrentar os problemas que nós temos que enfrentar hoje, porque eles são fortes na fé, enquanto andavam com Jesus, não é? E, enfim, só nós é que não, nós é que a coisa conosco é diferente. Eu tenho boas novas para vocês, irmãos. Por quê? Dos 12 que andaram com Jesus, na hora da verdade, quando Jesus estava na cruz, apenas um estava lá ao lado dele. Só um dos 12. Seu nome é João. E os outros, olha, traíram-no, abandonaram-no, fugiram. Só um, João, é que deu a cara ao lado de Jesus. Então, é assim, amados, nós começamos a andar com Deus e Deus começa a transformar-nos. É o que estava a acontecer com estes discípulos. Depois do batismo do Espírito Santo, depois do dia de Pentecostes, eles tornaram-se outros homens, não é? Mas enquanto não receberam o batismo do Espírito, não entenderam as coisas do Espírito, eles andavam nos seus sentimentos, nas suas emoções, naquilo que eles achavam estar certo. E então, apesar de terem passado 3 anos e meio debaixo do melhor mestre da palavra que um dia jamais poderá existir, o Senhor Jesus, 3 anos e meio debaixo dos ensinos do mestre, não é? Apesar desse privilégio, poder andar com Jesus todos os dias, eles nunca deixaram de expressar os seus desejos egoísticos, eles nunca deixaram de expressar as suas questões de incredulidades e de dúvida. Então há esperança para nós, ou não há? Aleluia! E para mim, e vou falar dele bastante hoje, o maior desses 12 vagabundos, desculpa o termo, o maior desses 12 foi Pedro. O apóstolo Pedro. Mais tarde apóstolo, né? Pedro estava sempre com algum tipo de apuro, estava sempre a meter-se onde não se devia meter, a meter o pé na argola, não é? E de tal maneira que Pedro não tinha picos altos e baixos em sua vida de dia para dia, mas de minuto a minuto. O homem metia-se sempre em problemas. A Bíblia diz, aquilo que nós semeamos em nossas vidas é que nós vamos colher, não é? Se eu semeio respeito, tolerância, amor, carinho pelas pessoas, é isso que eu vou colher de volta. Se eu semear ódio, mentiras, não sei o quê, maltratos às pessoas, é isso que eu vou receber de volta ou não? Esse é um princípio. É assim que funciona. Se eu semear couve, eu não vou colher cebola, vou colher couve. Amém? É um princípio.
Ok? Então, eu não sei, nosso amigo Pedro era bruto, o homem era bruto, o homem semeava coisas que não devia semear na vida dele, sempre. Era como se dizia, nós dizemos em português, na sua vida era uma no cravo, outra na ferradura. Deixa-me usar aqui a desenha do meu amigo Pedro, que eu gosto de Pedro. Mas, apesar dos seus erros, das suas coisas, Pedro acabou por se tornar um homem ungido, honrado por Deus, porque ele aplicou-se a palavra, ele aplicou-se em mudar as suas atitudes, amém? Em ser aquela pessoa, deixou que Deus trabalhasse para ser aquela pessoa que Jesus desejava que ele fosse, não é? O apóstolo Pedro. Aliás, o Pedro, digamos assim, que escreveu as epístolas de Pedro, era um homem, vamos dizer, anos-luz à frente do Pedro nos Evangelhos. Os irmãos estão a entender? Muito mais maduro, muito mais total vaso do Senhor. Então aqui é uma ilustração de Pedro, o antes e depois. Após a ressurreição do Senhor Jesus, Pedro começou a mudar. Andou 3 anos e meio, aquilo foi lapidação do coração de Pedro. Para tirar aquele coração de pedra e colocar um coração de carne nele, não é? E Jesus teve toda essa graça e paciência e amor para com Pedro, não é? E o Pedro é aquele que se sacava da espada, cortou a orelha do outro e faz e acontece e mata e não sei o que mais. E Jesus sempre com graça e amor para com Pedro, porque Jesus amava Pedro, ou não? E de que maneira? Então, e um dia veio o dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo, Jesus subiu aos céus. 10 dias depois, o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo sobre a terra, sobre a sua igreja. E entre eles estava Pedro, do 120, lá no altar, lá em cima, como é que chama aquilo? No cenáculo. Antigamente, você vai ao Médio Oriente, você vai ver. O Médio Oriente comem sempre lá em cima. Aliás, eu quando vou para esses países assim, Marrocos e outros, para levar a palavra, muitas vezes quando vou para almoçar, eles levam para lá para cima. Lugar alto, não é? E estavam no cenáculo quando o Espírito Santo desceu, estava lá Maria, mãe de Jesus, foi batizada no Espírito Santo. Ela foi cheia com o Espírito. Pedro foi também cheio com o Espírito, ou não? E com esse batismo no Espírito Santo, isso começou a operar uma transformação naquele homem, naquele Pedro, que tornou-se num vaso do Senhor. Mas um dia, voltando para os Evangelhos, em Mateus 16, 28, Jesus diz algo tremendo. Mateus 16, 28 diz assim: com toda a certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Uau! Uau! Ora, muito bem. Aqui Jesus está a se referir ao Filho do Homem vindo em seu reino. Jesus está a se referir à sua segunda vinda para a terra. Será que Jesus está a dizer que, olha, aqui há pessoas entre vocês que não vão morrer, vão viver 2000 e tal anos, porque vão ver a vinda do Filho do Homem? Muitos entendem assim, e há, chamemos, nunca chamar, situações, grupos de crentes que acham que alguns desses discípulos ainda estão vivos hoje, só que a gente não sabe quem são, por causa dessa palavra. Não é isso que Jesus estava a dizer. Jesus não estava a dizer, alguns de vocês vão viver mais que 2000 anos para me ver. Não é isso que Jesus estava a dizer. Jesus estava a explicar, a preparar os corações. Que alguns vão ver Jesus na sua glória. Amém? Porque Jesus, antes de acontecer a segunda vinda, o acontecimento grande e o acontecimento que deve acontecer depois, isso são 3 escolas, não é?
Umas ensinam de uma maneira, outras ensinam de outra, porque uns têm escrituras para aquilo que ensinam, outros têm escrituras para aquilo que ensinam. Então há 3 escolas. Há uns que dizem que Jesus vem antes da tribulação. Amém? Tá? Quando o anticristo vai ser revelado, vem buscar a sua igreja. Outros dizem que vem no meio da tribulação. Outros dizem que vamos passar a tribulação e só no fim é que Jesus vem. A escola que eu estou a ensinar é aquela que eu creio, aquela que me convence o coração, que ele vem antes da tribulação. Porque a tribulação, amados, é juízo de Deus. Amém? Sobre os homens. A Bíblia diz que se você toma a ceia do pão e do vinho e se julgar a si mesmo, você não será julgado. Amém? Então, ele vem buscar a sua igreja para que essas coisas horríveis que estão para acontecer na terra aconteçam, mas sem os seus filhos. Sem o seu povo, a sua igreja. E depois, passados 7 anos, vai haver aquela coisa, nova ordem mundial, essas coisas todas. Pensam que vai ser muito lindo, mas vai ser horrível, horrível, horrível. Cada vez aquilo vai de mal a pior. Ao fim de 7 anos, então Jesus vem. Consigo ir comigo, porque entretanto 7 anos nós subimos com ele para o céu. E ele vem para derrotar, finalmente, o anticristo e todo esse mundo mau e estabelecer o seu reino. Amém? Muito bem. Então, Jesus não estava a dizer que eles vão viver 2000 anos até então. O que é que o Senhor estava a dizer? Olha, Mateus clarifica isso quando ele escreve em Mateus 17, versículos 1 e 2. Mateus 17, 1 e 2. Diz assim: passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, meu amigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Por quê? Porque havia um outro Tiago que é irmão de Jesus, não é? Filho de Maria. Mas esse não estava lá então. Então Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago, e os levou em particular a um monte alto, ou um alto monte. Versículo 2. Olha aí o que acontece. Ali ele foi transfigurado na presença deles. A sua face resplandeceu como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Mas essa luz é a Shekinah glória de Deus. A luz intensa da presença de Deus. Muito bem. Os discípulos aqui tiveram uma pré-visualização, desculpem-me o português, da segunda vinda de Jesus, de como seria Jesus quando ele vier para tomar o seu reino. É assim, toda a sua glória. Ele transfigurou-se para mostrar a esses 3 homens que eu sou assim, eu não sou como aquele homem feio que anda aí convosco, não é? Mas eu sou eu sou Deus. Transfigurou-se perante eles, vestido na Shekinah glória de Deus, luz brilhante que já no Antigo Testamento, quando aparecia a nuvem da Shekinah glória de Deus, que é a presença do Espírito Santo, as pessoas não se continham em pé, caíam. Amém? Os ministros não conseguiam ministrar lá nas sinagogas, no templo, etc. Eles caíam para o chão, porque naquela nuvem a presença era muito poderosa. E essa carne é fraca, irmãos. Ui, essa carne derrete como manteiga no verão, quando o Senhor se manifesta um pouco mais. Eu tive o privilégio e a graça de poder estar, muitos anos atrás, debaixo de uma nuvem, dessa nuvem. É tremendo, irmãos. Aquilo, a gente pensa que vamos morrer com a presença de Deus ali. Então Jesus está coberto e vestido com a Shekinah glória de Deus. E por isso, para nós, no Velho Testamento já caíam com a presença do Espírito Santo, para nós não é nada de novo. Quando o Espírito Santo vem sobre nós e as pessoas caem. Porque eu costumo dizer assim, irmãos, o chão é a mesa de operação de Deus. Para Deus poder operar em nós, o poder de Deus, comparando, nós aguentamos 12 voltinhos. 12 volts, somos poderosos, somos fortes, 12 volts. Mas Deus vem com 2000 volts. E o que é que acontece? A pessoa cai. E no chão,
Deus está operando. Não se levante logo. Se isso acontecer, alguém tiver a orar por si e você receber e você cair, não tenha pressa em levantar-se. Deixe Deus operar na sua vida. Você pergunta, mas o que é que ele está a fazer? Eu não sei o que é que ele está. Eu sei que ele está a fazer alguma coisa. Disso eu fui testemunha muitas vezes, não é? Mas não tenha pressa em levantar-se. Portanto, cair debaixo do poder de Deus, da unção de Deus, não é novidade para nós. Agora, no dia da segunda vinda do Senhor Jesus, Ele virá assim como Ele estava transfigurado no monte, perante Pedro, João e Tiago. É assim que vai vir. Mas nós vamos voltar com Ele, não é? Vamos subir 7 anos antes, para as bodas do Cordeiro, e 7 anos depois, vamos descer com Ele para a terra. Muito bem. Aliás, a Bíblia diz em Judas 1,14, Judas só tem um capítulo antes do Apocalipse, temos Judas, versículo 14, diz assim, Judas 1, versículo 14, ora foi quanto a esses que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou, eis que vem o Senhor com milhares de milhares dos seus santos. Você e eu seremos um desses milhares de milhares. Vamos vir com o Senhor do céu para a terra. Ora, mas isso é outra coisa, não é? Isso é outra história. Nós estamos a falar aqui de outra situação. Jesus virá do céu, à frente dessa imensa multidão de santos. Santos somos... Quem é que é santo? Quem é santo aqui? Santos são aqueles que se entregaram a Deus e que foram separados, amém, para Deus, povo de Deus, não é? Santo, nós temos o conceito de que santo tem que ser um rato de altar. Não. Santo tem que ser alguém que tem que ter uma orla em cima da cabeça. Não. Santo é aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e agora busca as coisas de Deus, não busca mais as coisas cá do pó. Amém? E esse é um santo que crê no Senhor Jesus. E nós vamos vir com Ele. E o Senhor virá com todos nós, à nossa frente, montado no seu cavalo branco, como diz a Bíblia, não é? Com suas vestes manchadas com o sangue do Cordeiro e na sua capa que traz, ao contrário que muitos dizem, é na capa, vem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muitos pensam que é na coxa que ele tem uma tatuagem na coxa. Não, é na capa que está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? E ele virá como o leão da tribo de Judá e vier para reinar com justiça sobre a terra. Ele vai sarar a terra. Sabe, nós estamos aqui com os movimentos ecológicos para salvar a terra, para não sei o quê, plástico. Quem vai curar a terra vai ser Jesus. De tal maneira, quando Ele vier, já falta pouco, Ele vai sarar a terra. Essas tempestades, está tudo maluco, está tudo doido, está tudo fora do equilíbrio, né? Deus vai sarar tudo isso, porque Ele é o Criador, ou não? A Bíblia diz que até o leão vai começar a comer o quê? Erva, como comia antigamente, antes do pecado. A criança vai brincar com a áspide, com a serpente, não é? O cordeiro vai sentar ao lado do lobo. Glória a Deus, ou seja, paz perfeita. É o que vai acontecer. Agora, Mateus 17,3, vamos continuar a história aqui de Pedro. Mateus 17,3. Então, eles viram Jesus transfigurado com toda a sua glória. Ficaram a olhar para ele assim, certamente, olhos grandes, né? Esbugalhados, olhar. O que é isso? Admirados. 17,3. De repente, surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Olha só. E logo Pedro abriu a sua boca, grande. Não é? Pedro, nosso amigo Pedro. Será que Pedro souberam que já sabiam, já tinham visto Moisés e Elias antes para saberem que aquele homem é Moisés e aquele é Elias? Nunca. Mas eles sabiam que era Moisés e Elias. Sabe? Como? Por revelação. O Espírito Santo fala conosco. Isso diz-me a mim, um dia quando nós estivermos no céu, não pense você que o céu são aquelas nuvenzinhas, umas arpinhas, andam lá os anjinhos pequeninos, sonchudos, bochachinhos, vermelhinhos, como pintam aí. Os anjos são homens grandes, 2, 3 metros de altura, guerreiros do Senhor, e você e eu vamos andar com eles, ou não? E você vai ver João, você vai ver Paulo, você vai ver Moisés, você vai saber
Você não vai perguntar a ninguém, nem ninguém vai lhe apresentar. Olha, aquele é Paulo, aquele é... Você vai saber, a Bíblia diz. Amém? Que aquele é Paulo, aquele é Moisés, aquele é João. Como eles souberam ali. Que é Moisés e Elias ali. Olha aí. Então vamos ver nosso amigo Pedro. Então Moisés e Elias conversavam com Jesus. Muito bem. Agora no versículo 4. Nosso amigo Pedro, com cheio de emoção e, enfim, espanto, sem respeito algum, invade a situação com a sua boca grande, amém? Como ele sempre tem feito. Expressando-se, Pedro disse a Jesus, olha só, Jesus está a falar com Elias e Moisés. Ele mete-se na conversa, nem pede perdão. Disse, Senhor, posso dizer uma coisa? Não, dá para cima. Não é? Expressando-se, Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Ninguém lhe perguntou nada, pois não. Amém? Se desejares, farei aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. 3 tendas para quê? Será que ele estava a pensar que Jesus tinha ideias de passar o resto da eternidade vivendo numa tenda lá no monte? Estava a ver como é que era Pedro? Não é? Pedro era assim. Simplesmente meter-se na conversa sem respeito nenhum. É uma grande subavaliação da parte de Pedro. Falta de respeito, não é? Enfim, falta de reconhecimento, falta de consideração. Afinal, o Senhor está a falar com Moisés e Elias. E ele mete-se assim para dentro. Imagine só você no monte. Você está a presenciar Jesus a falar com Moisés e com Elias. Jesus está transfigurado com toda a sua glória. Amém? E você acha que você teria lata? Você teria a falta de respeito de simplesmente se intrometer e dizer assim, é bom estar aqui, Senhor. Ninguém lhe perguntou nada. Você tem que observar, ou não? Ó. E Pedro piora a situação. Quando ele diz, olha, vamos fazer aqui 3 tendas se quiseres. Mas Jesus não tinha mínima intenção de ficar lá mais tempo lá no monte. Amém? Agora, perante essas gafes, Pedro, por isso é que eu gosto de Pedro. Perante essas gafes, ao contrário daquilo que os religiosos dizem, São Pedro, Ei, o homem era uma no cravo, outra na ferradura. O homem era assim, é um pescador, é bruto. Era assim que ele era. Jesus escolheu dos 12, os piores dos piores, para andarem com ele. Porque esses sim, esses são duros. Amém? E não são santinhos, esses são duros. E Jesus começou a lapidar os seus corações de pedra, para que eles ficassem com um coração de carne, para pudessem receber o Espírito Santo, pudessem ser suas testemunhas, amém? Cheias do Espírito Santo, porque esses homens são valorosos. Aleluia! Eu imagino, perante essa gafe de Pedro, meter-se na conversa, assim, sem mais nem menos, eu acho que Moisés e Elias deviam ter pensado em perguntar a Jesus, Senhor, onde foi que tu encontraste esse chico esperto? Eles não perguntaram, né? Mas enfim. Mateus 17:5 diz assim, enquanto Pedro ainda falava, vamos ver, Mateus 17, enquanto ele, Pedro, ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo, este é o meu filho amado, em quem me regozijo, a ele atendei. Ou seja, este é o meu filho, é este a quem eu honro e quem me regozijo, amém, quem me agrada, é a ele. Pedro, cala-te, ouve o que ele tem para dizer. A ele atendei. Cala-te, Pedro. E a ele atendei. E assim, amados, através dos anos, Pedro foi, como eu disse, seu coração foi sendo lapidado com a palavra de Deus, com as instruções do Senhor Jesus, etc, etc. E toda aquela brutalidade, aquela coisa, né, começa a ser transformada. E então vem a cura das curas de Pedro,
foi quando Pedro negou Jesus 3 vezes, né? E saiu correndo, saber que Jesus estava lá na cruz, antes mesmo disso, que Jesus iria para a cruz, como Jesus já tinha dito tantas vezes. Pedro correu e arrependeu-se e chorou, amargamente chorou, disse que não, ele agora não me vai perdoar, eu neguei 3 vezes, ele não vai mais perdoar, eu estou feito, chorar, não há perdão possível, aquilo que eu fiz, o que é que eu fui fazer? Ele começou a cair em si, ou não? Terapêutica das terapêuticas, aleluia. O coração começou a quebrar-se, ou não? Aquela pedra que ele tinha como coração começou a partir-se. Oh, glória! Amém! Muito bem. É por isso que depois do batismo do Espírito Santo, depois do dia de Pentecostes, Pedro, quando escreve as suas epístolas, Pedro já não é nem por sombras o mesmo Pedro dos Evangelhos. Está totalmente transformado num outro homem, num vaso digno para o Senhor usar, ou não? O Senhor operou no seu coração, pelo seu Espírito, pela sua palavra, pelo seu amor, pela sua paciência para com Pedro. Amém? Aliás, Pedro, como pessoa, no seu corpo, no seu exterior, era o mesmo Pedro que de antes. Talvez um bocadinho mais magrinho, porque entretanto ele deve ter começado a fazer jejum, não é? Não é? Mas o seu espírito estava totalmente mudado. Era mais igual ao Espírito do Senhor, ou não? Já não era aquele bruto. Perto da espada, corta a orelha. Não. Ele agora tinha conhecimento do Espírito Santo. Ele agora era guiado pelo Espírito Santo. Recebia a revelação da palavra pelo Espírito Santo e obedecia ao Senhor. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Ele foi transformado num outro homem sensível ao Espírito, obediente ao Espírito, não é? Homem cheio com sabedoria da palavra, apto para ser usado por Deus, como seu servo, como seu apóstolo. É por isso que eu gosto de Pedro. Porque muita gente pensa que são os maiores, são os melhores do mundo. Nossos corações têm que ser transformados. Essa pedra que a gente tem como coração aqui, que nós não temos, queremos saber do próximo, nós não queremos não sei quem, não sei, essa coisa tem que ser arrancada e Deus tem que pôr aqui o coração de carne, ou não? Para nos interessarmos mais com o próximo, ajudarmos, sermos mais úteis ao próximo, não é? Amém, queridos? É assim, se nós somos cristãos, nós ajudamos as pessoas, que raça de cristãos é que nós somos? Se nós vemos alguém com necessidade a passar mal e nós não ajudamos, que raça de gente somos, o que é que nós vamos fazer à igreja? É por isso que Deus trabalha em nossos corações. E assim Pedro começou a aprender, a amadurecer espiritualmente, graças a Deus. Aleluia. A partir do dia de Pentecostes, tudo mudou. Uau, né? Agora nós vemos um Pedro estável, firme na palavra, firme na vontade de Deus, no rumo certo. Um verdadeiro apóstolo do Senhor. O Espírito Santo operou no seu coração, Jesus operou no seu coração, Deus operou no seu coração, transformou aquele homem num outro homem. Não é? Esse Pedro que tinha negado Jesus 3 vezes, que chorou amargamente, que chorou, que se arrependeu, que dizer, nunca devia ter feito, mas o que é que eu fui fazer? Mas eu sou doido, o que é que eu fui fazer? E já não tem mais perdão possível. Olha, quando as mulheres crucificaram Jesus ao 3º dia, Jesus esteve crucificado, morreu crucificado, esteve sepultado quantos dias? 3 dias, 3 noites? O seu corpo lá na sepultura, o seu espírito lá no inferno, ou não? Para que nós não tivéssemos que ir para o inferno. Eu digo 3 dias e 3 noites. Amém? Então, para mim, sexta-feira à tarde até domingo de madrugada não são 3 dias e 3 noites. Façam bem as contas. Não são, pois não? Enfim, isso é outra história. Agora, as mulheres vão para
porem perfume e bálsamo no corpo. Supostamente achavam elas que o corpo ainda estaria lá, não é? Passaram os sabatos, os feriados, que eles não podiam trabalhar. Agora é o primeiro dia da semana, é domingo. Vamos lá para perfumar o corpo de Jesus e tal, mudar os panos, essas coisas fúnebres, etc, etc. Quando chegaram lá, estava lá um homem que era um anjo. Elas pensavam que era o jardineiro, não é? Era um anjo que perguntou assim: por que é que vocês buscam aquele que vive entre os mortos? Jesus vive, Ele ressuscitou. Uau! Imagina só aquelas mulheres. Uau! Tal e qual como Ele disse que Ele ia ressuscitar. Uau! Olha o que está a acontecer aqui. E o anjo acrescentou mais. Marcos 16, versículo 7. Marcos 16, versículo 7. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro, dizei aos discípulos dele e a Pedro, que ele está seguindo adiante de vós para a Galileia. Lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. Ou seja, Jesus deu a instrução ao anjo para mencionar Pedro. Ou seja, Jesus não esqueceu de Pedro, pois não? Jesus ama Pedro. Jesus viu o arrependimento, o choro de Pedro, a sinceridade de Pedro, o reconhecimento que ele tinha errado. E Jesus ama ou não ama? E então vão dizer os discípulos e a Pedro, aqueles que fugiram, aquele único que esteve comigo enquanto eu estava na cruz, e aquele que me negou 3 vezes e que estava arrependido de ter feito tal coisa. Digam a ele: eu estou à espera deles lá na frente, lá na Galileia. Jesus não se tinha esquecido de Pedro. E aqui eu quero dizer que Jesus também não se esquece de nenhum de vocês. Não se esquece. Amém? E por quê? Porque assim como Ele amou Pedro, Ele ama cada um de nós. Ele mesmo fez a promessa: jamais te deixarei, jamais te desampararei. E Ele não é homem para que minta. Agora, cabe a nós irmos em direção a Ele, ao encontro dEle, nessas palavras, não é? Então, por isso mesmo, por causa do intenso amor que o Senhor tinha por Pedro, Pedro foi puxado por esse amor de Jesus por ele, esse amor de Deus por ele, pela graça de Deus. Foi puxado para que ele pudesse ser transformado num outro homem, apto para ser usado por Deus, como você e eu somos puxados para Deus, no seu amor, na sua paciência. Às vezes, não sei o quê, mas Deus está lá com a sua graça, com o seu amor. Diz: anda filho, anda filha, vamos, vai, anda comigo. Com aquela paciência que só Ele tem, Jesus, não é? Ele tratou de Pedro. Ele faz isso com todos nós, sabia? Todos nós. Aleluia. E por isso é que eu digo que se houve esperança para Pedro, há esperança para nós. Amém? E se Jesus amou a Pedro, então Ele também nos ama com a mesma intensidade com que Ele amou Pedro. Por quê? Porque Deus, põe Romanos 2, versículo 11, diz assim. Romanos 2, 11. Diz assim: porque em Deus não existe parcialidade alguma. Deus não ama mais uma pessoa que outra. Ele ama-nos a todos da mesma forma, incluindo os pecadores. Olha aí. Deus odeia o pecado, é verdade, mas Ele ama o pecador, ou não? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que cresce nele pudesse ter vida eterna, amém? Não precisasse perecer, ter uma vida eterna longe, enfim, morte eterna, né? Pudesse ser salvo. Então, o Senhor nos ama. Aleluia. Sabe? E assim Pedro, o Senhor resgatou Pedro. E assim Pedro teve juntos com os outros demais apóstolos no dia de Pentecostes. Porque ele foi curado. Porque ele juntou-se através do grupo. Ali ele foi cheio com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ali Pedro fez uma grande pregação, não foi Pedro que fez? Milhares de pessoas vieram à salvação. Aleluia.
Mas o inimigo não para, o inimigo está sempre a trabalhar contra nós, contra as coisas de Deus. Ele não quer o avanço, a vitória das coisas de Deus aqui na terra. Ele quer ser Ele, Deus desse mundo, e está sempre com as suas coisas. Então, já naquela altura, ele tinha levantado homens, pessoas, povo, gente, para criticarem a obra de Deus, para criticar os milagres de Deus, para criticar as curas de Deus, até a ressurreição de Cristo, a dizer que é mentira, ele não ressuscitou nada, isso é mentira. Ele é um impostor, esse tal Jesus que vocês falam, não é? E Pedro, quando ouve essas coisas, ele fica zangado. Sabe, há uma ira que é santa, não é? Há uma ira que é santa. Ele fica zangado perante essa situação. Então ele escreve na sua epístola, ali, 2 de Pedro 1, versículos 16, 17 e 18. Ele diz assim, 2 de Pedro 1, 16, 17 e 18. Diz, porque não seguimos fábulas, olha aí, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Há fábulas, as religiões têm fábulas e as pessoas acreditam que é verdade, mentira. Não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhos oculares da sua majestade. Aonde? No Monte da Transfiguração. Eles viram. Amém? Versículo 17. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou, este é meu filho amado, em quem me regozijo. Mas não pôs lá a ele atender, pois não. Porque aí Pedro já aprendeu a lição dele, não é? Versículo 18. Ora, nós mesmos, nós, Pedro, eu, nós mesmos ouvimos essa voz com os nossos ouvidos, uma voz de Deus que vem dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo, lá onde ele se transfigurou. Aleluia. E Pedro aqui refere aquela experiência linda que ele teve na transfiguração do Senhor Jesus lá no monte, Jesus falar com Moisés e Elias, etc. O que é que Jesus estava a dizer quando apareceu Moisés e Elias? Assim como no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, Deus estava a dizer, eu sou o Deus dos vivos, não dos mortos. Amém? E glória a Deus. Então, Pedro está a dizer, nós vimos com os nossos próprios olhos. Qual falácia, qual misticismos, qual invenção. Nós vimos com os nossos próprios olhos, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos. Nós estávamos lá. Amém? Cá para mim, eu acho que Pedro e os demais foram assim uns privilegiados poderem andar 3 anos e meio todos os dias com Jesus aqui na terra. Amém? Foram mesmo privilegiados. E depois ainda por cima ouvir a voz do Pai. E quantos gostariam de passar por essas experiências? Quantos gostariam de passar pelas experiências que Pedro passou? Quantos gostariam de ter as visões, verem as coisas que Pedro viu? Amém? Ouvir o que Pedro ouviu. Quantos gostariam? Mas olha, quantos gostariam dessas experiências? Mas saibam uma coisa, queridos, que nós temos uma coisa ainda mais excelente. E o que é? Aleluia! Ainda bem que perguntaram. 2 de Pedro 1, versículo 19. O versículo 19. Sendo assim, Pedro, sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas. Amém? E fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia, uma luz que brilha nas trevas, até que todo o dia se ilumine, e a estrela da alva, a estrela da manhã, nasça em vossos corações. Pense um bocadinho nisso. O apóstolo Pedro passou por aquilo que ele passou, foi transformado num outro homem, com o entendimento
das coisas espirituais através do Espírito Santo, da palavra de Deus. Ele diz: ter uma visão de Deus, ouvir a voz de Deus é muito bom, mas melhor ainda é o quê? Ou seja, ainda mais concreta é a palavra dos profetas, a palavra, a sua Bíblia, que você tem, quer em forma de livro, quer em forma digital. A palavra de Deus ainda é mais concreta que visões e ouvir coisas. Amém? E ele diz: e fazeis muito bem em prestar atenção a ela. A quê? A palavra. Amém? Como a uma candeia, como uma luz que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Uau! É forte. Diga uma coisa. Será que existe algo mais concreto do que ver com os nossos olhos e ouvir com os nossos ouvidos? O que é que Jesus diz? O que é que diz a Tomé? Não, Jesus não ressuscitou. Ele esteve convosco. O apóstolo Tomé. Eu não acredito nada disso. E um dia estavam todos reunidos, aí aparece Jesus, não foi? E estava lá Tomé. E o que é que diz Jesus para Tomé? Tomé, anda cá. Vai, põe a tua mão aqui no lado. Vê aqui minhas mãos. Senhor, meu Senhor e meu Deus. Por veres acreditas? Bem-aventurados aqueles que não viram e acreditam e creem. Bem-aventurados aqueles que creem na palavra de Deus, sem ver nem ouvir essas coisas que querem ver, essas visões. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então, a palavra é ainda mais concreta do que aquilo que possamos ver ou ouvir, as visões que possamos ter. Deus disse-me isto, isso e aquilo. Olha que a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Até mesmo quando se tem visões, quando se ouve coisas, a gente pensa que é de Deus. Para confirmar se é ou não de Deus, nós vamos à palavra, ou não? Por quê? Porque a palavra é ainda mais concreta. Os irmãos estão comigo? Então fazemos muito bem seguir as instruções de Pedro aqui. Fazemos muito bem em prestarmos atenção à palavra, amém? Que brilha como uma luz no escuro, no nosso desconhecimento, na nossa incompreensão, amém? Na nossa falta de espiritualidade, até que o dia ilumine e a estrela da alva nasça em nossos corações. Esta estrela da alva é a revelação da palavra. Amém? Uau! Já não preciso ver, nem preciso ouvir. Basta crer. Basta crer naquilo que o Senhor diz na sua palavra. Pedro está a dizer aqui é que a palavra de Deus acende em nossos corações uma luz no escuro dos nossos falta de conhecimentos, entendimentos, desconhecimento, enfim. Como a luz da manhã, não é? A estrela da manhã, que nasce no nosso coração, porque a estrela da manhã nasce no nosso coração é apenas para dizer que logo o sol vai nascer, ou não? É, não é? Logo a seguir vem o sol, eu estou aqui a brilhar, a estrela da manhã é planeta Vênus, nem é estrela, é planeta, não é? De madrugada você vê aquela luz mais forte lá no céu a brilhar, uau! É o planeta Vênus. Aquilo que nós chamamos de estrela da manhã, estrela da alva, não é? E quando você tem assim um pouco de entendimento da palavra de Deus, você começa a entender um pouco da palavra de Deus, você agarra-se aquele pouco que tem, você começa a praticar aquilo na sua vida, começa a crer, começa a falar, começa a chamar a evidência, caminhar com o Senhor teu Deus. Sabe uma coisa? Logo vai se fazer sol brilhante na sua vida. Vitória de Cristo na sua vida. Vale a pena ficarmos firmes no Senhor. Amém? Aleluia. A maior parte dos crentes querem andar sempre, tem o desejo de andar sempre na brilhante luz do meio-dia da sua fé, em que todo o seu suprimento é suprido sobrenaturalmente, as suas necessidades são supridas, amém? Em que
suas doenças são curadas sobrenaturalmente, assim, de forma que eles andem sempre em saúde, desejam que o sol brilhe com tal força, manifestando que os desejos do seu coração se manifestem, se cumpram em suas vidas, aleluia, para que eles possam viver em prosperidade e felicidade a cada dia de suas vidas. É verdade, é um bom desejo, não é? Mas primeiro precisamos da estrela da alva a brilhar, porque antes, se a estrela da alva não vier, o sol também não vem. Amém? E este sol da nossa fé em nossos corações não nasce nem brilha para nós, não vai nascer nem vai brilhar para nossas vidas, enquanto nós não conseguirmos que aquela estrela da alva brilhe em nossos corações, que nós temos abertura para a palavra de Deus, que a gente receba com um coração aberto, ensinável. Não concordo, mas eu vou receber. Se é isso que Deus está a dizer, Senhor, eu creio, Pai. Mostra-me, Pai, e ensina-me, Pai. E Deus dá-nos uma luzinha para nós entendermos a estrela da alva. Começamos a entender as coisas do Senhor. Amém? De outra forma, aquilo que nós chamamos de fé, sem esse brilho, aquilo que nós chamamos fé em nossos corações, não passa de estultícia e de presunção. Há muito crente que acha que tem fé, mas eles não têm fé nenhuma. O que eles têm é presunção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome... É presunção. Porque eles não permitiram que a luz do Senhor brilhasse em seus corações primeiro, pela sua palavra. Ouviram alguém dizer em nome de Jesus e pronto. Sem revelação, sem entendimento, falam só assim. Não. Quando você fala, você sabe o que é que está a dizer. Está dizendo em fé. Amém? E fé é o quê? Não é aquilo, vamos ver se vai dar resultado. Não, fé é a certeza das coisas que se chamam, né? Então, a estrela da manhã começa a brilhar no seu coração. Quando você busca o Senhor, você se encosta a Ele, você começa a caminhar com Ele. E você começa, no seu coração, através da sua boca, você começa a declarar que eu vou acreditar, eu vou crer, eu vou ficar firme, vou me firmar com a fé equilibrada, sem presunções, sem loucuras, sem estultícia. Eu vou me equilibrar na palavra do meu Deus, eu vou crer naquilo que o meu Deus diz na sua palavra, amém? Aleluia. E não naquilo que eu nesse momento acho que é fé, não naquilo que nesse momento eu possa ver ou ouvir para poder acreditar. O mundo é ver para crer, não é? Não é? Com Jesus, com Deus é o contrário, não é? Crer para ver. É ou não é? Vamos crer no Senhor. Vamos crer no Senhor nosso Deus. Aleluia. Então, quando as coisas na vida do crente não dão logo o resultado, logo de seguida, não é? E eles começam a ficar frustrados. E depois logo começam a resistir. Logo começam a duvidar. Logo até começam a se opor à palavra. Isso não é bem assim, aquilo não é bem assim, não sei o quê, não sei se é assim, isso não. Será que a palavra é mesmo a verdade, como dizem por aí? Não me parece. Olha, eu acho que não, eu não cumpri, já não sei nada, não sei. Eu oro, eu faço assim, em nome de Jesus, nada me acontece. A estrela da alva não está a brilhar no seu coração. Amém? Então, esses crentes são as pessoas que querem as bênçãos de Deus acontecer em suas vidas, todos os dias. Querem que o meio-dia do sol da sua fé brilhe sempre vigorosamente, quando ainda eles nem sequer conseguiram que a estrela da alva brilhe. Já querem tudo. Irmão, nós temos que crescer na fé, não é? É preceito após prefeito, um pouco aqui, um pouco ali, não é? Vamos caminhando nas coisas, vamos crescendo nas coisas de Deus. Mais rápido ou mais devagar, isso depende de nós, da nossa entrega. Aleluia. Então, quero deixar isso convosco, amados, para terminar. Permita que Deus vá transformando o seu coração, vá mexendo no seu coração, vai transformando para que você, tal como Pedro, possa ser transformado num vaso de honra, vaso para honra, onde ele possa derramar a sua unção
confiar a sua unção, a sua palavra, amém? Para que Ele possa usar para a glória dEle, para o bem do próximo e para a sua grande satisfação, amém? Permita que Deus trabalhe consigo na palavra de Deus. Permita que Deus opere no seu coração e tenha desejos disso. Quando alguma coisa acontece, se alguém lhe vier dizer, o pastor, ou alguém vier dizer, irmão, desculpa, isso não é assim, não fique ofendido com o pastor, porque há duas famílias nesse mundo. Há a família de Satanás e a família de Deus. E o pastor quer que você continue a ser firme na família de Deus. E, portanto, às vezes há coisas que você não concorda, mas se esse homem de Deus ou mulher de Deus lhe disser é assim, 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 é melhor que você creia. É melhor que você acredite e aceite no coração e faça como Pedro, Senhor, muda-me, muda-me. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Para quê? Para que o sol do meio-dia da sua fé possa brilhar na sua vida e você possa usufruir dessa situação. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor.